Olá pessoal, tudo bem? Voltamos aqui então para a nossa aula de navegação astronômica, certo? Vamos então dar continuidade ao sistema de coordenadas astronômicas. Vocês devem ter acabado de ver o vídeo, né, que eu gravei fazendo aqueles 3 exercícios, né, de diagrama de tempo do Sol, né? Sol, mas ali no caso, né, as coordenadas horárias, né, que eu vou chamar a atenção de vocês, elas no almanaque náutico, né, aquilo que vocês terão acesso a essa publicação aqui, nesse exercício que a gente vai fazer hoje, a gente vai precisar dessa publicação. Aqui então o Sol, ele no almanaque náutico nós conseguimos as coordenadas astronômicas dele, o ângulo horário de Greenwich e a declinação, tanto o Sol, Lua e planetas, né? Então a gente fez lá, fizemos o Sol, mas serviria para qualquer desses astros, né? Daquela forma que a gente fez o diagrama de tempo, nós fizemos diagramas de tempos variados ali, no hemisfério norte, no hemisfério sul, né? E também no meridiano, no hemisfério leste e oeste, para vocês verem, o diagrama de tempo é sempre aquela formatação, inclusive o exercício de hoje é naquela formatação. Acho que hoje a gente vai falar de um novo sistema de coordenadas que vai servir especificamente para as estrelas. Eu vou explicar por que é um outro sistema de coordenadas que vai funcionar para as estrelas, são outras coordenadas. Mas para Sol, Lua e planeta a gente vai trabalhar sempre daquela forma e para conseguir chegar no elemento que a gente quer, o elemento conhecido do triângulo esférico de posição, né? Os elementos, no caso, né? Com a declinação a gente chega na distância polar, né? Ou 90 menos a declinação ou 90 mais a declinação, né? Dependendo se o astro e o observador estão no mesmo hemisfério ou em hemisférios diferentes. E o ângulo no polo. O ângulo no polo, sim, a gente precisa do diagrama de tempo para que a gente possa encontrar o HL, né, o ângulo horário local, a partir do HG e da longitude, que vocês viram a gente fazendo exercício, e a partir do HL então, né, lembrando que o ângulo no polo, que é o elemento conhecido do triângulo esférico de posição, importante para a gente resolver o triângulo esférico de posição, ele, em vez do HL ser de 0 a 360 graus no sentido para o oeste, né, de leste para o oeste, sentido da musiquinha, não, ele é de 0 a 180 graus, né, 180 graus para leste ou para o oeste. Então, dando continuidade aqui, ó, vamos aqui, nosso triângulo de posição. Como eu falei, pretendo voltar essa figura enquanto a gente estiver falando do sistema de coordenadas astronômicas, né? Vai ser um pouco cansativo, mas como eu falei, é importante que vocês compreendam perfeitamente essa macarronada de círculos máximos aqui, tá? Então vou dar mais uma repetida, né? Vou repetir aqui o que é esses círculos máximos, esse emaranhado aí. Vamos falar sobre o sistema de coordenadas horárias, explicar para vocês mais uma vez e falar até sobre o sistema de coordenadas equatoriais ou uranográficas, que é o que a gente vai estudar hoje, tá certo? Então, aqui nós temos o nosso meridiano, né, meridiano celeste do observador, nosso vários ciclos máximos, o equador celeste, que é o meridiano, que é o círculo máximo da esfera celeste perpendicular à linha, né, ao eixo da Terra, ao eixo da esfera celeste, que é coincidente com o eixo da Terra, né? A Terra se encontra aqui nesse pontinho aqui. A Terra, ela é um ponto aqui porque essa esfera celeste tem um raio infinito, então ela vira né? Mas aqui está, digamos assim, a projeção do eixo da Terra na esfera celeste. E o equador celeste, então, é o único, é o círculo máximo perpendicular ao eixo da esfera celeste, né? Esse aqui é o equador celeste. E aqui nós temos o meridiano superior do observador, né? Temos o horizonte verdadeiro, que já explicamos mais de uma vez, que é o horizonte, e também como é que é a definição de horizonte verdadeiro. O círculo máximo da esfera terrestre, perpendicular à linha Zenit Nadir, aquela linha conhecida por vocês já há algum tempo, desde que a professora Laís ensinou a vocês, a vertical do lugar, né? A vertical, ou seja, aquela, se você botar um fio de prumo, ele vai indicar lá em cima o Zenit, lá embaixo o Nadir, né? A vertical do lugar, certo? E aqui agora, em relação ao astro, a gente tem aqui, passando pelos dois polos e pelo astro,
o círculo horário do astro, certo? Que aqui está só um semicírculo, né? Faltou a parte de trás aqui tracejada, mas é para não ficar muito suja a figura, muito poluída de círculos máximos. E essa outra aqui que a gente vai ver na próxima aula, que é o vertical do astro, passando pelo zênite e pelo nadir, fechando o nosso triângulo esférico de posição. Como a gente sabe, o polo astro-zênite, para ser um triângulo esférico de posição, seus três lados têm que ser arcos de círculo máximo. Então, quais são os arcos de círculo máximo que a gente tem aqui, né? Aqui o círculo horário do astro, aqui o meridiano do observador e aqui o vertical do astro. Então, todos eles são arcos de círculo máximo, certo? Então, a gente... Aí, e agora a outra coisa, outro detalhe importante da trigonometria esférica, né? Para a gente poder resolver esse triângulo esférico de posição, a gente precisa de três elementos. Os três elementos que a gente já viu lá com o sistema de coordenadas horárias, né? O primeiro dele é a colatitude, 90 menos a latitude. Aqui a gente consegue esse primeiro lado do polo até o zênite, primeiro lado um dos lados do triângulo esférico de posição, que a gente consegue por meio da sistema de coordenadas geográficas terrestres, né? Mas isso faz parte? Sim, a minha latitude estimada na hora da observação eu tenho que ter, e vou ter então a colatitude. Esse então é o primeiro elemento conhecido do triângulo esférico de posição. Depois, com a hora da observação do astro, seja Sol, Lua, planeta, estrela, né? Então com esse elemento eu vou entrar no almanaque náutico, né? Naquele extrato de tabelas astronômicas. O primeiro extrato que tem aqui é o almanaque náutico. A gente vai entrar aqui nesse almanaque náutico e vai tirar daqui, né, como a gente viu, como a gente fez exercício, ângulo horário de Greenwich e a declinação. A declinação, né, que é essa medida aqui entre o equador celeste e o astro medido sob um círculo máximo. Qual é o círculo máximo? O círculo horário do astro, de 0 a 90 graus para norte ou para sul, né? Para norte ou para sul, a gente tem aqui a declinação. E com essa declinação, então, a gente vai ter o segundo elemento conhecido do triângulo esférico de posição, que é a distância polar. Nesse caso, que eu expliquei a vocês, o astro e o observador têm declinação e latitude de mesmo nome. Aqui a latitude do observador é norte, o polo celeste elevado dele é norte, e a declinação do astro é norte, a parte do equador para cima. Então os dois são norte, então a distância polar será 90 menos a declinação. Mas caso fosse um outro astro aqui com o mesmo círculo horário, mas aqui com declinação sul, certo? Então seria declinação sul e latitude norte. Então a distância polar seria 90 mais a declinação. Tá bom, pessoal? Então aqui esse é o segundo elemento conhecido graças à declinação, que é uma coordenada do sistema de coordenadas horárias que nos facilita para chegar na segunda coordenada, a primeira com latitude e a segunda distância polar. O terceiro elemento conhecido do triângulo esférico de posição é esse ângulo formado entre o meridiano celeste do observador e o círculo horário do astro, contado de 0 a 180, para leste ou para oeste do meridiano do observador, né? Então, para a gente chegar nesse valor do T1, leste ou oeste, primeiro a gente chega no ângulo horário local. Ângulo horário local, que é uma das coordenadas do sistema de coordenadas horárias, que é medido no equador celeste, né? A partir do meridiano celeste do observador até o círculo horário do astro, medido de 0 a 360, sempre de leste para oeste. Tá certo, pessoal? Então, a HL, com o HL aqui, a gente consegue descobrir o ângulo no polo. Mas como é que eu chego no HL? Por meio daquelas coordenadas que me são apresentadas pela hora da observação lá no almanaque náutico brasileiro. O HG, né? Ângulo horário de Greenwich, e a longitude que eu tenho junto com a latitude lá da minha posição estimada da observação. Eu traço então um diagrama de tempo, chego no HL, consigo o ângulo horário local e depois então o ângulo no polo. Tá certo, pessoal? Então, isso tudo em função, né, do nosso sistema de coordenadas horárias. Sistema de coordenadas horárias é um sistema, né, que, como eu falei a vocês, todo o sistema de coordenadas de coordenadas é feito por dois círculos máximos que se contrapõem perpendicularmente. Sistema de coordenadas horárias,
o círculo máximo fundamental é o equador celeste e o círculo máximo perpendicular, ortogonal ao equador celeste é o meridiano do observador. Esse aqui está, meridiano do observador. E as coordenadas, como a gente já viu, declinação, ângulo horário local ou ângulo horário de Greenwich. Aí vai depender se o ângulo horário de Greenwich, por exemplo, se aqui fosse, se esse observador tivesse na longitude 000, o HL e o HG teriam o mesmo valor, mas se por acaso esse observador tivesse 15 graus de longitude oeste, né? Então o meridiano de Greenwich passaria aqui, que seria 15 graus para oeste. Então a contagem do HG seria a partir daqui até lá. Mas se fosse 15 graus a leste, 0,15 a leste, a longitude do observador seria a partir daqui, tá certo? Então aqui passa, né, vários meridianos, né? Então isso nós temos até agora. Vamos agora então na aula de hoje a gente vai ver um novo sistema de coordenadas equatoriais ou uranográficas, que, como a gente falou, todo o sistema de coordenadas é formado por dois meridianos que se cruzam ortogonalmente. E como eu falei a vocês, por que esse sistema de coordenadas ele vai ser usado especificamente para as estrelas? Porque no Almanaque Náutico, se vocês verem lá, se vocês já puderem abrir, não sei se vocês já estão tendo acesso, né, às páginas diárias, vocês terem acesso, vocês vão ver que os 4 planetas que ficam aqui, Vênus, Marte, Júpiter, Saturno, Sol e a Lua, né, a gente tem o AHG e a declinação, né, para cada hora e para todos os dias do ano, de 1º de janeiro a 31 de dezembro, né? Então, e aqui nós temos a tabela das estrelas, 57 estrelas, né? Se a gente fosse colocar o HG de cada estrela na posição da esfera celeste, seria uns 4 volumes do Almanaque Náutico. Na verdade, esse Almanaque Náutico aqui, né, em vez de ser só um volume, seriam os 4 volumes desse Almanaque Náutico aqui, tá certo? Então, na verdade, por isso que esse outro sistema de coordenadas a gente vai ver que ele usa uma referência na esfera celeste. Uma referência na esfera celeste, porque as estrelas, diferentes da Lua, do Sol e do planetas, elas são fixas no céu, elas estão sempre na mesma posição, em relação à posição, tanto a declinação quanto a posição em relação não o meridiano de Greenwich, porque eles estão sempre girando. Como a gente falou, o meridiano é fixo e o círculo horário vai se movimentando, né? Mas elas são fixas no céu, elas mantêm a mesma posição relativa entre elas e entre uma referência que foi escolhida no céu. A gente vai ver que a referência é o ponto vernal, o círculo horário do ponto vernal. Então aqui na primeira coluna, a gente vê que a primeira coluna a gente vai ter o ângulo horário de Greenwich do ponto vernal. E as coordenadas das estrelas, a gente vai ver que são dadas aqui em cima, são a seção retaversa e declinação. Eu vou explicar para vocês agora o que são essas medidas, né? Mas vamos voltando a falar aqui sobre a nossa sistema de coordenadas equatoriais ou uranográficas. Então, os dois ciclos máximos que se cruzam ortogonalmente nesse novo sistema, né? Sistema de coordenadas horárias nós já vimos. O principal o ciclo máximo fundamental também é o equador celeste. Mesma coisa, o equador celeste, tá? O equador celeste é o ciclo máximo fundamental no sistema de coordenadas equatoriais ou uranográficas. O segundo ciclo, o ciclo máximo que se contrapõe, que se cruza ortogonalmente com o equador celeste, é o círculo horário do ponto vernal. Vamos dizer, mas o que é isso, ponto vernal? Como eu falei, é uma referência que vai estar no Equador. Por que ela vai estar no Equador? Porque o ponto vernal é um ponto do Equador, onde o Sol, no equinócio de março, né, passa do hemisfério sul para o hemisfério norte. Então é um ponto que os astrônomos sabem onde é. No dia 20, 21 de março eles tiram uma fotografia. Então a partir daquele ponto ali, aquele ponto passa a ser como se fosse uma estrela. E aquele ponto passa a ter então um círculo horário. É uma referência, tá? É o círculo horário do ponto vernal. E a partir desse ponto, então, é possível contar para cada círculo horário de estrela uma distância que a gente vai ter no Almanaque Náutico, tá certo? Que a gente vai ver de ascensão retaversa, tá? Então, o segundo ciclo máximo perpendicular ao equador celeste, que
faz parte do sistema de coordenadas equatoriais oranográficas é o ciclo horário do ponto vernal. Como a gente falou, os ciclos horários têm uma definição semelhante a meridiano, né? Então é como se fosse, digamos que aqui nesse caso, o meu ponto vernal fosse coincidente com o meridiano celeste do observador. Então seria esse meridiano celeste do observador, seria o círculo horário do ponto vernal nesse caso, né? Eu estaria daqui, tá certo? Então aqui nós temos os dois ciclos máximos definidos aí para esse novo sistema de coordenadas. E quais seriam as coordenadas desse sistema de coordenadas equatoriais uranográficas? Uma já é bem conhecida de vocês, é a própria declinação. Declinação é uma medida que vai desde o equador celeste até o astro, medida no seu círculo horário, para norte até 90 graus ou para sul até 90 graus. Então, é a mesma definição de declinação que a gente encontra no sistema de coordenadas horárias, tá certo? Já outra coordenada, e como a gente viu aqui, a coordenada de declinação medida sobre o círculo horário do astro, tem que ser medida sobre o círculo máximo. A outra coordenada é uma coordenada completamente nova, então seria, na verdade, nem é essa que a gente vai usar, essa é usada no sistema de coordenadas equatoriais uranográficas pelos astrônomos. Os astrônomos, eles quando tem uma estrela, o sistema de coordenadas dele, eles usam a coordenada ascensão reta. A ascensão reta é uma coordenada medida no equador celeste, medida então no círculo máximo, a partir do círculo horário do ponto vernal até o círculo horário do astro, só que de oeste para leste. Então viria daqui até aqui, ó. Então, se por acaso, né, essa distância toda aqui que seria a tal da ascensão reta. Mas é importante entender, pessoal, a coordenada do sistema de coordenadas equatoriais uranográficas é a ascensão reta. Mas quem usa essa coordenada são os astrônomos. Nós, os navegadores astronômicos, não usamos ela, nós usamos, na verdade, o replemento dela. O replemento dela é o quê? 360 menos essa ascensão reta. Então, como é que é definida a ascensão reta? É o ângulo, a coordenada medida no meridiano celeste do observador, que parte do círculo horário do ponto vernal, que a gente disse aqui que está coincidente com esse meridiano, até o círculo horário do astro, mas medido de leste para oeste, no sentido da musiquinha do nosso diagrama de tempo, né? Tá? Então tá aqui, ó, tá? Então a nossa coordenada, em vez de ser a ascensão reta, que é a medida pelos astrônomos e empregada pelos astrônomos, é a ascensão retaversa. E é essa que vai estar no nosso manual. A gente vai ver que as estrelas aqui, certo? O Sol, Lua e planeta é HG e declinação. As estrelas são ascensão retaversa e declinação. Tá certo? Ascensão retaversa e declinação. Então, aí está então digamos assim, a explicação, né, do sistema de coordenadas equatoriais uranográficas, né, dois ciclos máximos, equador celeste, ciclo horário do ponto vernal, que se cruzam ortogonalmente, e duas coordenadas, a declinação e a ascensão retaversa, que é o replemento, na verdade, a coordenada é a ascensão reta. A ascensão retaversa é a que nós usamos, mas se perguntar qual é a coordenada do sistema de coordenadas equatoriais uranográficas, não é a ascensão retaversa, apesar de ser o que a gente usa, é a ascensão reta. Tá bom, pessoal? Então, aí está então essa nossa explicação para vocês aí, tá bom? Então vamos ver aqui agora os novos slides que vão repetir essas coisas todas que eu falei. Eu espero já tenha dado uma boa apresentada para vocês nesse novo sistema de coordenadas equatoriais ou uranográficas. Lá está, sistema de coordenadas equatoriais uranográficas, ciclos máximos fundamentais. Equador celeste, certo? Que é o ciclo máximo perpendicular ao eixo celeste, né? E o ciclo horário do ponto vernal. Onde é que é esse ciclo horário do ponto vernal? É o ciclo horário que passa numa referência. Mas esse ponto vernal existe? Existe. É o ponto do equador celeste, onde o Sol, né, na sua trajetória da eclíptica ao longo do ano, passa do hemisfério sul para o hemisfério norte todo ano, ali no dia 20 e 21 de março, né, o primeiro ponto de Áries, né? Tá? Ciclo horário do ponto vernal. Tá? Então, esse ponto aqui, como eu falei, é definido para esse sistema de coordenadas como uma referência para a gente ter a ascensão reta e a ascensão retaversa das estrelas. Tá? As coordenadas dos astros, então, a declinação, que vocês já
acho que também sabendo exatamente o que é, a partir do equador celeste, medido no círculo horário do astro para norte ou para sul, certo? De 0 a 90 graus. E a extensão reta. A extensão reta é medida a partir do círculo horário do ponto vernal até o círculo horário do astro, de 0 a 360 graus, no sentido de oeste para leste. Não é no sentido contrário da musiquinha. Aí nós usamos ao contrário, 0 a 360 graus de leste para oeste, desde o círculo horário do ponto vernal até o círculo horário do astro. Tá bom, pessoal? Então, importante essas definições, esses conceitos, ficar na cabeça de vocês e vocês verem isso lá naquela esfera celeste, né? Olha lá, agora falando um pouco sobre o ponto vernal, primeiro ponto de Áries, ou equinócio de março, onde o Sol passa no hemisfério celeste sul para o hemisfério norte celeste. Aqui nós temos então uma esfera celeste, né, com o equador celeste aqui na horizontal, certo? Aqui é o polo norte, polo sul, o equador celeste é o círculo máximo da esfera celeste, perpendicular ao eixo da Terra aqui, certo? E aqui nós temos então, fazendo um ângulo de 23 e 27 graus, a eclíptica, né? O desenho da eclíptica. Aqui dá para mostrar bem, pessoal, como é que funciona então essa eclíptica, né? Olha aqui, por exemplo, aqui, ó. Lembra que o círculo diurno do Sol em 21 de dezembro. O Sol, então, aqui, ó, nesse momento aqui, ó, lembra? O círculo diurno do Sol é paralelo ao equador celeste. O círculo diurno é aquele movimento do Sol que nasce a leste, né? Passa no meridiano superior, se põe a oeste, vai lá. Então, dia 21 de dezembro, o Sol faz esse movimento. No dia 22, 23, 24, ele vai subindo aqui, de dezembro até janeiro, fevereiro, março, até chegar nesse ponto. Quando ele chega nesse ponto, cruza com o equador celeste, a declinação aqui era 23 e 27 graus sul, e aqui vai ser 0 grau, é o ponto vernal, e esse aqui vai ser o dia, normalmente dia 20, 21 de março, certo? Que é exatamente o ponto vernal. Aí depois o Sol sobe aqui, vai subindo, né? Vai subindo, março, abril, maio, vai chegar dia 21 de junho lá, na declinação mais alta dele, 23 e 27 norte, certo? Depois desce, como está descendo agora, a gente está já em agosto, julho, agosto, setembro, quando chega 21, 20, 20, 21 de setembro, o ponto Libra, que é diametralmente oposto aqui no equador celeste ao ponto vernal, lá está. E aí continua descendo aqui, setembro, outubro, novembro, novamente 21 de dezembro vai ser lá o limite inferior limite na declinação sul, 23 e 27 sul, tá, pessoal? Então aqui dá para ver a eclíptica, dá para ver até os polos da eclíptica, lembra? Os polos da eclíptica e o polo celeste que faz aquela precessão em torno do polo da eclíptica. Aqui então esse desenho aí é bem esclarecedor, né? Tá? Então, sobre o ponto vernal é isso. O ponto vernal é esse ponto que foi escolhido como uma referência para se ter as coordenadas das estrelas, certo? Então, por isso, é um ponto que os astrônomos tiram uma foto dele no dia 20 e conseguem ter todas as diferenças, as distâncias para as estrelas e manter a mesma distância ao longo do ano. Vamos lá. Ponto vernal, o que é isso? Um ponto no qual a eclíptica intercepta o equador celeste. É um ponto no equador celeste, portanto gira com a esfera celeste em seu movimento aparente de leste para oeste, certo? Então, aqui é um ponto do equador celeste, portanto gira, ele é um ponto do equador celeste, é um ponto fixo no equador celeste. A esfera celeste, quando gira de leste para oeste, o ponto vernal vai girando em torno dele. Inclusive eu mostrei a vocês, eu tenho o HG do ponto vernal, é a primeira coluna ali do almanaque náutico. Então, ele vai tendo, a cada momento, ele vai, digamos assim, se afastando do meridiano celeste de Greenwich, certo? Tem os valores que vocês vão ter para poder pegar, certo? Ele é como se fosse uma estrela, né? Como gira com a esfera celeste, podemos dizer que possui um círculo horário tal e qual um astro, né? Então aqui está, certo? O ponto vernal. É um ponto do equador celeste, portanto gira com a esfera celeste. Se eu perguntasse a vocês aqui, pessoal, quanto é a declinação do ponto vernal? É sempre 0 grau, certo? É bom ficar atento. Ele nunca sai de cima do equador. Em qualquer local, qualquer dia do ano, a declinação do ponto vernal, certo? É como se fosse uma estrela que fica sempre no equador celeste. Sobre o equador celeste. Aqui, novamente, o desenho da eclíptica, né? Aqui o polo celeste norte, polo celeste sul da esfera celeste, o equador celeste, a eclíptica com seus dois polos, polo norte da eclíptica e polo sul da eclíptica,
certo? E o ponto vernal, como a gente sabe, ele, por conta da precessão, ele tem um movimento. Então, esse movimento é considerado quando você pega as coordenadas, o ângulo horário de Greenwich dele lá no almanaque náutico, tá? Então, ele gira porque ele é fixo na esfera celeste, ele gira de leste para oeste, certo? Mas ao mesmo tempo é considerada essa diferença, que é muito pequena, na verdade. 50 segundos por ano, né? Lembra que já foi falado sobre isso. Então vamos lá, declinação, a coordenada, comprimento do arco do círculo horário do astro entre o equador celeste e a posição do astro, conforme definida anteriormente, né? Nós já vimos bem o que é uma declinação do astro, é a primeira coordenada medida sobre o círculo horário do astro, medida sobre o círculo máximo. A ascensão reta, que é a coordenada do sistema de coordenadas equatoriais uranográficas, como eu falei a vocês, é o arco do equador celeste, ou seja, o círculo máximo, medida sobre o círculo máximo, a partir do círculo horário do ponto vernal até o círculo horário do astro, contado no sentido leste, ou seja, de oeste para leste, de 0 a 360 graus. Certo? Essa ascensão reta, como eu falei, é empregada pelos astrônomos para posicionar os astros no céu. Nós, navegadores astronômicos, usamos a ascensão reta versa, que é o arco do equador celeste entre o círculo horário do ponto vernal, mesmo que começa lá a ascensão reta, e o círculo horário do astro, medido desde o círculo horário do ponto vernal de 0 a 360 graus, para oeste, em vez de ser para leste, é para oeste. Então, sentido da musiquinha, de leste para oeste, certo? Lá está. Então, a ascensão reta versa é o replemento da ascensão reta, 360 menos a ascensão reta. E como eu disse a vocês, né, nós temos aqui no nosso almanaque náutico, nas páginas diárias do nosso almanaque náutico, as coordenadas das 57 estrelas, ascensão reta versa e declinação. Tá bom, pessoal? Isso é que a gente vai precisar para fazer o nosso exercício no final da aula, tá? Então, aí está as coordenadas. Já vimos os ciclos máximos, né? Equador celeste, ciclo horário do ponto vernal, as coordenadas é declinação e ascensão reta, mas na verdade a gente usa a ascensão reta versa, que é o replemento da ascensão reta. E aqui esse desenho que não está muito claro, né? Essa parte do fundo não ficou boa, né? Mas aqui mostrando aqui uma esfera celeste, né? Aqui, certo? Norte, sul, leste, oeste da esfera celeste, o equador celeste, aqui o Sol, certo? Aqui o Sol com a declinação do Sol, ciclo horário do ponto vernal aqui, lembra? Ciclo horário do ponto vernal, isso aqui é o símbolo do ponto vernal, uma letra assim, gama, eu acho, sei lá, o alfa, não sei exatamente, a letra grega, não lembro agora que nome que é. Bom, aqui está então, aqui nós temos o Sol, né? O Sol que seria uma estrela também, então eu posso, apesar de que para Sol a gente não usa normalmente a ascensão reta versa, mas o Sol também tem a ascensão reta versa. Todos os astros têm, mas a gente usa basicamente para estrelas. Olha só, daqui do ciclo horário do ponto vernal até o ciclo horário desse astro, que é o Sol, né? Quanto seria aqui, ó, se eu viesse de oeste para leste, ó, aqui está, né, a minha ascensão reta, certo? Aqui está. E daqui até ali, ou seja, vindo de leste para oeste, sentido da musiquinha, a minha ascensão reta. Certo? Então, aí está a ascensão reta versa, desculpa. Aqui é a ascensão reta versa, e aqui indo para o outro lado seria a ascensão reta. Certo? Onde está a R aqui? Então, só para definir exatamente o que é a ascensão reta versa. Isso aqui que a gente tem no almanaque náutico, mas essa aqui que é a coordenada efetivamente do sistema de coordenadas equatoriais uranográficas. Questões práticas, pessoal. Como o astro e o ponto vernal giram com a esfera celeste, né, o astro e o ponto vernal é como se fosse uma estrela no céu, né, tanto que ela tem um ângulo horário de Greenwich para cada momento. A gente vai ver no almanaque náutico. A posição relativa entre o ciclo horário do astro e o ciclo horário do ponto vernal se mantém, ou seja, eles mantêm a mesma distância praticamente. Assim, para todos os efeitos práticos em navegação astronômica na escala temporal em que a utilizamos, a RV de uma estrela, bem como sua declinação, são assumidas constantes. Vocês vão falar, mas isso é constante, mas por que tem na página diária, então, as ascensões retas versas, né, e a declinação dos astros? Eu vou mostrar a vocês. Olha só, se a gente pegar aqui, ó, no almanaque náutico de 2020, vou pegar vocês aqui, o 1º de janeiro de 2020, olha só, mês de janeiro, a estrela Sirius, que é a estrela mais brilhante do céu, a alfa do cão maior, né? Sirius, olha só,
a ascensão retaversa de Sírius é 258 graus 29,4 minutos, no dia 1º de janeiro. Vamos ver no dia 31 de dezembro de 2020, dá uma olhada aqui, ó, 31 de dezembro de 2020, no último dia do ano, a mesma estrela, ó, ascensão retaversa, 258 graus 28,8. Então alterou 258 graus 29,4 para 258, 28,8. Alterou 6 décimos de minuto, né? 258 graus 29,4 para 258 graus 28,8. 6 décimos de minuto. Por isso que eu estou mostrando a vocês essas questões práticas, é essa a diferença, né, entre o que é a ascensão retaversa? É a medida entre o círculo horário do ponto vernal, né, e o círculo horário do astro, círculo horário de Sírius. A diferença ao longo de um ano vai ser 6 décimos de minuto, muito pequena. Então, por isso que, mas mesmo assim, a cada 3 dias a gente tem uma nova ascensão retaversa aqui. E a declinação, como ele falou ali, tanto a RV como a declinação se mantém constante. Sírius, dia 1º de janeiro, olha só, declinação de Sírius, 16 graus 44,7 sul. 16 graus 44,7 no primeiro dia do ano, e no último dia do ano, Sírius, 16 graus 44,8 sul, 44,7, 44,8. Então, em um mês, teve uma variação de 1 décimo de minuto para longe para a declinação. Então, é muito pequena, mas ainda assim é considerada no nosso almanaque náutico. Eu estou vendo aqui o almanaque náutico de 2020, por isso que eu estou dando essa informação para vocês, tá? Mas essas questões práticas, então, por isso que ascensão retaversa e declinação são consideradas quase constantes, como a gente viu aqui, isso é um fato, né? Agora, isso não pode ser considerado, aqui, ó, isso não se aplica ao Sol, à Lua e aos 4 planetas utilizados em navegação astronômica, Marte, Vênus, Júpiter e Saturno, tá certo, pessoal? Então, essa questão prática é bom entender, então, que para a estrela tem essa ascensão retaversa e declinação se mantém praticamente constante ao longo do ano. E aqui, ó, para mostrar então, ó, nós teríamos uma esfera celeste, né? Aqui um observador, então aqui seria o seu círculo, o meridiano celeste do observador. Aqui nós temos o ponto vernal, certo? Aqui então o ângulo horário local de Áries, desde o meridiano superior do observador até lá. E aqui nós temos uma estrela, essa aqui seria o HL da estrela, né? HL da estrela, diz aqui, ó, HL do ponto vernal, o ângulo horário do ponto vernal, mais que chamamos de ascensão retaversa, medida de leste para oeste entre o círculo horário do ponto vernal e o círculo horário do astro. Aqui está, tá certo? Então, essa fórmula é importante, mas na verdade a gente não usa muito HL da estrela, usa HG, né? Olha lá, aqui nós temos 2 diagramas de tempo, para aquele formato, são os diagramas de tempo que tem no Huygens, né? Lembra que eu falo para vocês sempre, coloco o nosso equador celeste, boto logo para cima o nosso meridiano superior do observador. Aqui, ó, ele botou aqui o meridiano local nessa posição, uma posição meio estrombólica aqui. Aqui está, ele tinha o valor a musiquinha, leste para oeste, certo? Esse aqui, porque é o polo sul, sendo o polo sul, leste à direita, oeste à esquerda. Ele tinha o valor do HL do ponto vernal, então traçando aqui o ângulo, e traçou aqui o círculo horário do ponto vernal nesse diagrama de tempo. E com o valor da RV, ele plotou aqui o círculo horário do astro. Então está aqui, aquela forma que ele colocou. O HL da estrela será sempre o HL do ponto vernal mais a ascensão retaversa. A mesma coisa com essa outra fórmula aqui, ó. Se a gente tem aqui, ó, temos o meridiano de Greenwich, né? A gente traça no nosso diagrama de tempo, depois de traçar os meridianos superior do observador. Quer dizer, se a declinação for a oeste, o meridiano superior do observador estaria para cá. Se a longitude fosse a oeste, estaria para cá. Se a longitude fosse a leste, estaria para cá. Mas aqui está, meridiano de Greenwich, né? Meridiano de Greenwich. Esse valor, ângulo horário de Greenwich do ponto vernal, esse a gente tem no almanaque náutico. A gente, pela hora da observação, eu vou entrar no almanaque náutico, 1º de janeiro a 31 de dezembro, então esse ângulo aqui é o que vocês vão precisar pegar lá no exercício que eu vou apresentar a vocês, no almanaque náutico, lá no extrato de tabelas astronômicas. Eu vou entrar no dia que for dito, vamos pegar lá, quer dizer, na verdade, no nosso problema não vai ter isso, porque é um trabalho mais específico, eu vou mostrar mais adiante. Mas, então, o HG do ponto vernal é
encontrado na página diária do Almanaque Náutico. E vocês vão tirar para fazer esse exercício da aula de hoje é somente a ascensão reta-versa. Eu não quis tirar o HG do ponto vernal porque ainda vou ensinar vocês a usar o Almanaque Náutico. Mas de qualquer forma aqui, ó, a gente pode ver que HG do ponto vernal e ascensão reta-versa vai corresponder exatamente ao HG da estrela. HG da estrela, então, a gente volta àquele nosso problema do sistema de coordenadas horárias, né? O diagrama de tempo. Se eu tenho o HG da estrela e tenho a longitude, eu tenho o HL da estrela. Com o HL da estrela, eu acho o ângulo no polo da estrela, que é o meu elemento conhecido do triângulo esférico de posição, tá certo? Então, pessoal, isso que é importante, ó, esses dois elementos nós temos no nosso almanaque náutico, e sempre somando os dois vai me dar o HG da estrela, tá certo? Com esse ângulo horário de Greenwich da estrela, combinando com a nossa longitude num diagrama de tempo, eu vou chegar no HL da estrela. Nesse HL da estrela aqui, com esse HL da estrela, eu defino qual é o meu ângulo no polo, que é efetivamente o que eu preciso, tá? Por isso, então, eu vou deixar para vocês, ó, esse exercício. Esse exercício aqui eu vou deixar para vocês realizarem para a próxima aula. Calcular ângulo no polo e distância polar de Sírius para o ângulo horário de Greenwich do ponto vernal 350 graus. Como eu falei, eu não quis dar o horário, da observação, porque é uma coisa que eu vou ensinar para vocês ainda, como é que se entra lá e tira-se o HG do ponto vernal. Então tá aqui, ó, o HG do ponto vernal já é dado, certo? Então, calcular ângulo no polo e distância polar de Sírius para o ângulo horário de Greenwich do ponto vernal 350 graus para um observador na latitude 30 sul e longitude 040 oeste, aquela posição tradicional nossa lá, desenhando o diagrama de tempo. Então aí eu quero que vocês desenhem o diagrama de tempo em 1º de abril de 2011. Então eu vou explicar rapidinho como é que vocês têm que fazer isso aqui, certo? Então, ó, quando você, né, a gente tinha o Sol, a gente fez o Sol, como eu falei, Sol, Lua e Estrela, a gente só entrava aqui no almanaque náutico, né, e tirava então o HG e a declinação. Nesse caso, a gente vai entrar para esse dia 1º de abril de 2011, lá no extrato de tabelas de navegação astronômica e tirar para o astro Sírius, aí vai entrar aqui na escala de Sírius, aqui na escala de estrela, certo? É a ordem alfabética. Ordem alfabética aqui, estrelas. E vão tirar, então, de Sírius aquelas duas coordenadas que estão aqui no almanaque náutico, ascensão reta-versa e declinação. Então, com ascensão reta-versa e declinação, mais essa HG do ponto vernal, lembra? O que é HG do ponto vernal? A partir do meridiano de Greenwich, como é que vocês vão construir aqui o diagrama de tempo? Constrói primeiro aquele grande círculo que é o equador celeste, coloca o meridiano superior do observador, a partir da longitude a gente chega no meridiano celeste de Greenwich, certo? Meridiano celeste de Greenwich, com o ângulo horário de Greenwich do ponto vernal, chega até o ciclo horário do ponto vernal. E a partir do ciclo horário do ponto vernal, com a ascensão reta-versa que eu tiro do almanaque náutico, eu vou chegar no ciclo horário de Sírius, certo? Aí então já tenho, somando HG do ponto vernal mais ARV, o ângulo horário de Greenwich de Sírius. Né? Com o ângulo horário de Greenwich de Sírius combinando com a longitude, eu vou ter o meu HL, ângulo horário local de Sírius. A partir do ângulo horário local de Sírius no diagrama de tempo, eu posso chegar ao meu ângulo no polo. E a distância polar é a partir da declinação. Tá certo, pessoal? Então, deixo para vocês esse exercício, tá certo? Para vocês acabarem aí durante essa aula. Esse tempo que vocês têm aí, podem tentarem fazer esse exercício, tá? E daí, então, eu vou dar a solução desse exercício na nossa próxima aula. Eu espero que vocês tenham compreendido, né? Tenham entendido a matéria aí, o sistema de coordenadas equatoriais ou uranográficas, tá certo? O diagrama de tempo também se presta para chegar efetivamente aos dois elementos conhecidos do triângulo esférico de posição, ângulo no polo e distância polar. Como a gente falou, a colatitude é a partir dessas posições, latitude e longitude que eu tenho estimada da hora da observação do astro, né? E na próxima aula, então, a gente faz esse exercício, dá uma resolução nesse exercício e também inicia
o nosso sistema de coordenadas horizontais ou azimutais, tá bom? Então, boa sorte para vocês, bom trabalho aí durante a aula, até a próxima aula. Estou à disposição de vocês para qualquer dúvida que eu possa dirimir. Até logo, tudo de bom.